Talvez hoje você tenha lutado uma batalha que ninguém viu. Uma batalha silenciosa, travada dentro da sua própria mente. Você tentou continuar normalmente, tentou sorrir, tentou parecer forte, tentou fingir que estava tudo bem, mas dentro de você, os pensamentos não paravam, pensamentos ruins, medos, ansiedade, lembranças dolorosas, cansaço emocional, uma pressão que ninguém consegue enxergar. E talvez o pior de tudo é sentir que a própria mente se tornou um lugar difícil de descansar. Tem gente que olha para você e pensa que está tudo bem, mas Deus conhece aquilo que você esconde em silêncio. Ele conhece as noites em que você se deita cansado, mas não consegue dormir, porque a mente continua acelerada. Ele conhece os momentos em que você tenta orar, mas as palavras não saem. Ele conhece as lágrimas que você segurou durante o dia inteiro e o peso que você carrega, sem contar para ninguém. Talvez você tenha chegado aqui hoje exatamente assim, cansado por dentro. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Mesmo no meio dessa guerra mental, você ainda procurou Deus, mesmo ferido. Você clicou nesse vídeo, mesmo cansado. Existe uma parte do seu coração pedindo socorro, pedindo paz, pedindo alívio. E eu quero te dizer algo antes de começarmos essa oração. Você não está sozinho. Deus está vendo essa luta. Deus está ouvindo o que ninguém ouve. E enquanto você escuta essa oração, Ele já está começando a tocar áreas da sua mente que estavam machucadas há muito tempo. Então agora, respira fundo, lentamente, solta esse peso por alguns segundos, esquece um pouco as preocupações lá fora e fica aqui nesse momento com Deus. Porque hoje, nós vamos fazer uma oração profunda pela sua mente. Uma oração para quebrar pensamentos ruins. Uma oração para trazer paz. Uma oração para fortalecer seu coração. Uma oração para lembrar você que Deus ainda está cuidando de tudo. Talvez você esteja ouvindo isso tarde da noite, quando o silêncio faz os pensamentos ficarem ainda mais altos. Talvez esteja ouvindo depois de um dia difícil, depois de uma crise de ansiedade, depois de chorar escondido, depois de pensar que não iria suportar mais um dia assim. Mas eu acredito que Deus preparou esse momento exatamente para você. Não é coincidência. Porque existem pessoas que estão cansadas fisicamente, mas existem outras que estão cansadas emocionalmente. E esse tipo de cansaço ninguém vê. É o cansaço de pensar demais, de lutar contra a própria mente, de tentar manter a calma enquanto tudo parece confuso por dentro. Talvez você esteja lutando contra pensamentos negativos constantes. Pensamentos que dizem: você não consegue, nada vai mudar, você nunca vai sair dessa, você não é forte o suficiente. E aos poucos, essas vozes vão roubando a paz, a esperança, a alegria, a força. Mas hoje, antes dessa oração continuar, eu preciso te lembrar de uma verdade. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de Deus. Deus não alimenta medo. Deus não alimenta desespero. Deus não alimenta pensamentos de derrota. Deus gera paz. Deus gera esperança. Deus fortalece. Deus sustenta. E mesmo que agora sua mente pareça uma tempestade, Deus continua sendo abrigo no meio dela. Talvez você não consiga enxergar saída. Talvez sua fé esteja fraca hoje. Talvez você esteja ouvindo essa oração apenas tentando sobreviver emocionalmente. E tudo bem, Deus não se afasta de você por causa disso. Ele não exige perfeição para te ouvir. Ele não espera que você esteja forte o tempo inteiro. Na verdade, muitas vezes é justamente nos momentos mais frágeis que Deus mais se aproxima. Então não tenha medo de entregar suas dores aqui. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa fingir força o tempo inteiro. Hoje, por alguns minutos, descansa sua mente em Deus. Deixa Ele cuidar daquilo que você não consegue controlar. Porque existe um momento em que a mente fica tão cansada que o coração só precisa ouvir: vai ficar tudo bem. E talvez seja exatamente isso que Deus quer falar com você hoje. Vai ficar tudo bem. Mesmo que agora pareça difícil,
mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que existam lágrimas escondidas aí dentro. Deus ainda está cuidando da sua vida. Respira fundo mais uma vez, acalma o coração e continua comigo até o final dessa oração, porque eu acredito que enquanto nós oramos juntos, Deus vai trazendo calma para sua mente, força para seu coração e paz para a sua alma. Agora, fecha os olhos se puder e começa a entregar cada pensamento nas mãos de Deus. Entrega o medo, entrega a ansiedade, entrega a angústia, entrega as lembranças que machucam, entrega aquilo que ninguém sabe, entrega o que você tenta esconder de todo mundo, porque Deus consegue alcançar lugares dentro de você que ninguém mais consegue tocar. Ele entra nos pensamentos mais confusos, ele entra nos dias mais escuros, ele entra nas crises silenciosas, ele entra no coração cansado, e quando Deus entra, a paz começa a voltar aos poucos. Talvez não tudo de uma vez, talvez não instantaneamente, mas como uma luz pequena surgindo no meio da escuridão. Porque Deus trabalha assim. Ele ilumina um passo de cada vez. Ele não abandona você no meio da tempestade. E mesmo quando sua mente diz, não existe saída, Deus continua dizendo, eu estou aqui. Talvez existam feridas emocionais antigas influenciando seus pensamentos hoje. Palavras que machucaram você, decepções, traumas, rejeições, momentos difíceis que ficaram guardados dentro do coração. E sem perceber, isso foi cansando sua mente ao longo do tempo. Mas Deus conhece toda a sua história. Ele conhece cada cicatriz invisível. E nessa oração, Ele também quer tocar essas áreas. Porque Deus não cura só o que é visível. Ele cura o que ninguém vê. Ele cura pensamentos. Ele cura emoções. Ele cura medos. Ele cura o coração cansado. Agora, não tenta entender tudo. Só entrega. Entrega essa batalha mental nas mãos de Deus, mesmo sem entender, mesmo sem sentir nada agora, mesmo que sua fé esteja pequena hoje. Confia, porque Deus continua trabalhando até nos silêncios. E talvez você esteja pensando, mas eu já orei tantas vezes. Sim, talvez você já tenha orado chorando. Talvez já tenha pedido força muitas vezes. Talvez já tenha tentado melhorar sozinho. Mas hoje, não é sobre repetir palavras, é sobre descansar a alma diante de Deus. É sobre parar por alguns minutos e permitir que Deus cuide daquilo que você não consegue resolver sozinho. Então, não saia dessa oração agora, permanece, porque existe algo especial quando alguém decide ficar na presença de Deus, mesmo cansado. E eu acredito que enquanto você permanece aqui, algo dentro de você começa a ser fortalecido. Talvez lentamente, talvez silenciosamente, mas profundamente, porque Deus trabalha profundamente. Ele não toca apenas emoções superficiais, ele alcança o interior, ele alcança a mente cansada, o coração acelerado, os pensamentos confusos, a alma sobrecarregada. Agora, respira fundo novamente e ouve isso com calma. Você vai vencer essa fase. Essa tempestade não será eterna. Esses pensamentos não terão a última palavra. Deus ainda está escrevendo sua história. E mesmo que hoje você esteja fraco, a força de Deus continua sustentando você. Talvez existam dias em que você se sente perdido, como alguém andando no escuro. Mas Deus é como uma luz acesa no fim do caminho. Você talvez não enxergue tudo, mas consegue dar o próximo passo. E às vezes, é exatamente assim que Deus conduz a gente, um passo por vez, um dia por vez, uma oração por vez. Então agora, vamos entrar juntos nesse momento de oração profunda. Não precisa tentar ser forte, não precisa ter palavras bonitas. Só ora com sinceridade, porque Deus escuta até aquilo que o coração não consegue explicar. Respira fundo e entrega sua mente nas mãos do Senhor. Deus, nesse momento, nós nos aproximamos de Ti do jeito que estamos, sem máscaras, sem esconder nossas dores, sem fingir força. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece os pensamentos que estão machucando essa mente. O Senhor conhece a ansiedade escondida.
o medo silencioso, as noites difíceis, as lágrimas guardadas, o cansaço emocional que ninguém percebe. Pai, existem pessoas aqui que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão lutando todos os dias. E talvez elas estejam cansadas de lutar. Mas agora, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Cada pensamento ruim, cada palavra negativa, cada medo, cada crise de ansiedade, cada sentimento de culpa, cada preocupação excessiva, cada lembrança dolorosa, nós entregamos tudo diante de ti. Porque sabemos que o Senhor é abrigo em meio à tempestade. Acalma agora essa mente acelerada. Traz paz para o coração aflito. Fortalece quem já não aguenta mais carregar tanto peso emocional sozinho. Pai, existem pessoas aqui precisando dormir em paz novamente, precisando respirar sem ansiedade, precisando sentir esperança outra vez. E nós cremos que o Senhor pode tocar profundamente cada coração agora. Vai entrando, Deus, nos pensamentos mais escondidos, nas dores mais silenciosas, nas áreas mais machucadas da alma. Traz luz para onde existe escuridão emocional. Traz calma para onde existe desespero. Traz descanso para onde existe excesso de preocupação. Pai, quebra agora toda mentira que essa mente acreditou durante tanto tempo. Toda voz dizendo: você não consegue, você não vai vencer, nada vai mudar. Nós rejeitamos esses pensamentos em nome de Jesus e declaramos que o Senhor ainda está cuidando de tudo. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando a resposta demora, o Senhor continua presente. Deus, fortalece agora essa mente, fortalece emocionalmente, fortalece espiritualmente, fortalece interiormente. Ensina essa pessoa a descansar em Ti novamente. Ensina esse coração a confiar mesmo sem entender. Porque muitas vezes o medo tenta dominar os pensamentos, mas hoje nós escolhemos confiar no Senhor, mesmo no meio da tempestade, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites silenciosas. Pai, abraça agora quem está ouvindo essa oração chorando. Abraça quem chegou aqui sem forças. Abraça quem está tentando sobreviver emocionalmente. Mostra para essa pessoa que ela não está sozinha. Mostra que o Senhor continua perto e que nenhuma dor dura para sempre. Pai, leva embora agora todo o peso excessivo dessa mente, toda a sobrecarga emocional, toda a opressão, todo o desânimo profundo e coloca no lugar a Tua paz. Uma paz que acalma, uma paz que fortalece, uma paz que protege o coração. Senhor, talvez existam pessoas aqui que perderam a vontade de continuar lutando, mas reacende agora a esperança dentro delas. Mostra que ainda existe futuro, que ainda existe propósito, que ainda existem dias melhores preparados pelo Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor não abandona os Teus filhos, mesmo quando a caminhada fica difícil, mesmo quando o coração enfraquece, mesmo quando a mente fica cansada. Pai, renova as forças agora, como chuva caindo sobre uma terra seca. Derrama Teu cuidado sobre essa vida, como abrigo em meio à tempestade. Protege essa mente dos pensamentos ruins. Como luz no meio da escuridão, ilumina os caminhos dessa pessoa. E aos poucos, vai restaurando tudo que foi abalado emocionalmente. Nós entregamos o controle nas Tuas mãos. Porque existem coisas que não conseguimos resolver sozinhos. E hoje, nós escolhemos descansar em Ti, mesmo sem respostas, mesmo sem entender tudo, mesmo ainda sentindo medo. Nós confiamos que o Senhor está trabalhando em silêncio. Pai, faz essa pessoa sentir agora que ela é amada, porque muitas vezes os pensamentos ruins fazem alguém acreditar que perdeu o valor. Mas o Senhor conhece cada coração aqui. E ninguém é invisível para Ti. Ninguém é esquecido por Ti. Ninguém ora sozinho diante do Senhor. Deus, cuida agora da mente dessa pessoa enquanto ela dorme, enquanto ela trabalha, enquanto ela tenta continuar vivendo. Protege dos pensamentos destrutivos, protege da ansiedade excessiva, protege do medo constante e coloca serenidade dentro desse coração. Pai, onde existe confusão, traz clareza. Onde existe desespero,
traz esperança. Onde existe tristeza profunda, traz consolo. Onde existe cansaço emocional, traz descanso. Nós declaramos que essa fase difícil não será eterna, porque o Senhor continua sendo Deus em todos os momentos, nos dias bons e também nos dias difíceis. Pai, ensina essa pessoa a respirar fundo e lembrar: o Senhor está comigo. Mesmo na madrugada difícil, o Senhor está presente. Mesmo na crise silenciosa, o Senhor está presente. Mesmo quando ninguém entende, o Senhor entende. E isso basta para continuarmos. Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouviu essa oração. Mesmo antes das mudanças aparecerem, nós já escolhemos confiar. Mesmo antes da paz completa chegar, nós já escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Amém. Agora, continua respirando fundo lentamente. Não tenha pressa para sair desse momento. Só permanece alguns segundos em silêncio. E deixa Deus acalmar sua mente. Talvez os problemas ainda existam. Talvez nem tudo tenha mudado hoje. Mas existe algo poderoso quando a gente entrega o coração a Deus. A tempestade pode continuar do lado de fora, mas por dentro, a paz começa a nascer. E é assim que Deus trabalha muitas vezes. Ele fortalece você por dentro, antes de mudar o que está fora. Então não desista de você. Não desista da sua caminhada. Não desista da sua fé. Essa luta mental não define quem você é. Os pensamentos ruins não têm autoridade final sobre sua vida. Deus ainda está escrevendo capítulos lindos da sua história, mesmo que agora você não consiga enxergar. E quando os pensamentos ruins voltarem, lembra disso. Você não está sozinho. Deus continua perto. Respira fundo, ora novamente e continua caminhando, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma vitória de cada vez. Se essa oração falou com você, escreve amém nos comentários. E se quiser, deixa também seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Que Deus fortaleça sua mente, que Deus acalme seu coração, que Deus te cubra de paz nessa noite. E nunca se esqueça, Deus está cuidando de tudo.